ele teve um choque, porque fazia muito tempo que ele houvera perdido a sua crença em Deus. Mas aquela mulher extraordinária, que suportava dores absurdas sem a contribuição de analgésico ou de outro produto que lhe amortecesse o sofrimento, ele viu-se obrigado a pensar agora com seriedade em Deus. Recorreu a vários pastores do fundamentalismo americano, mas as respostas que lhe deram não eram suficientes para que ele pudesse fazer uma aliança entre a ciência e a religião. Depois de haver percorrido várias igrejas, um admirável amigo dedicado à teologia protestante sugeriu-lhe a leitura de uma obra que havia sido publicada no século XIX e que era de autoria de um grande professor de teologia da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o Dr. Lewis. A obra tem como título Forças Morais. Ele examinou aquela obra e fascinou-se, porque o Dr. Lewis havia estabelecido que o universo é um caos, mas é um caos que tem uma ordem. Nesse caos universal em que as leis são de natureza eterna e perfeitas, existe um código de ética moral. E esse código de ética moral é regido pelas próprias forças que mantêm o equilíbrio galáctico do universo. Depois que ele leu toda a obra do Dr. Lewis, ele percebeu que havia sido o universo uma inteligência suprema, que era a causa geradora de todas as coisas. E agora, depois da decodificação do genoma humano, quando a ciência pôde comprovar que nós somos portadores de aproximadamente 3 bilhões de letras, e que esse código genético é escrito de uma maneira muito complexa, e especial através de 4 letras básicas, para podermos encontrar a nossa historiografia, a única explicação plausível era a existência de Deus. É certo que houve um fenômeno natural, um fenômeno transformista, um fenômeno evolutivo, desde as primeiras moléculas do protoplasma, que se encontrava na intimidade das águas abissais dos oceanos há 2 bilhões de anos. A formação das primeiras células albuminoides e das amebas. A vida obedeceu ao impulso, desde os organismos unicelulares aos pluricelulares, das algas marinhas aos peixes, desses aos batracos e répteis, a partir daí aos mamíferos e às árvores, obedecendo a uma fatalidade biológica, até o instante quando apareceu na face da Terra o primatas, que seria o primatas homini, em cujo tronco as raças de Grimaldi, de Chasseleide e outras iriam produzir a bifurcação daquele primatas que se transformaria nos hominídeos. E aquele primatas, que considerado um ser ainda primário, permaneceria na fase macacoide. Então tudo isso obedeceu a um fenômeno natural da fatalidade biológica, mas a consciência, a inteligência, o discernimento, a emotividade, o amor, as emoções, elas não fazem parte desse quadro de natureza antropossócio-psicológica. Elas são resultados do hálito divino. Criava-se nesse momento uma perfeita união entre a criação de Deus, o psiquismo e as transformações naturais das células, cada vez mais complexas, até chegarmos ao Homo sapiens, e na atualidade
depois do Homo sapiens sapiens, aos denominados Homos virtuais. Então o Dr. Francis Collins tinha agora certeza, graças ao mapa genético da nossa evolução, que seria confirmado mais tarde, no ano de 2004, quando se celebrava o cinquentenário da descoberta da hélice dupla de Crick e de Watson, a chamada hélice dupla do DNA, que nós possuímos de uma causa inicial, marchamos na direção do infinito. É fascinante notar-se essa conclusão científica, porquanto, a partir do dia 18 de abril de 1857, em Paris, ao ser publicado o Livro dos Espíritos, Allan Kardec houvera interrogado as entidades venerandas na questão de número 1, pela primeira vez de maneira correta, porque até aquele momento a interrogação era formulada de maneira equivocada. Quem é Deus? E no vocábulo quem já estava embutida a resposta antropomórfica. Porque toda vez que procuramos saber quem é, referimos-nos a uma pessoa. Allan Kardec formulava a pergunta de maneira correta: quem é Deus? E nesse que é Deus, havia toda uma amplitude de natureza ética e de natureza linguística. E os Espíritos responderam: é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Transcorridos 142 anos, vem agora a genética dizer exatamente que havia uma lei moral, que era a causa cáusica do universo. Lei moral que já se encontra íncita na obra referida ao Livro dos Espíritos, que é a sua terceira parte, as leis morais. Leis morais que Allan Kardec estuda a partir da lei de amor, a primeira lei que dá origem às 10 leis universais de que temos conhecimento. O fascinante é que Allan Kardec houvera escrito o Espiritismo. É uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Mas não é uma ciência convencional, como as ciências acadêmicas e de universidade. É uma ciência de observação.